E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui hoje para dar prosseguimento no curso de extensão, Introdução às 7 Igrejas da Ásia, Apocalipse 2 e 3. E hoje nós vamos estar falando na aula de número 6 sobre a carta à Igreja de Filadélfia. É uma grande alegria tê-los comigo mais uma vez aqui para que nós possamos aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Antes de dar início à aula, eu quero deixar aqui todo o meu agradecimento para todos aqueles que têm até aqui feito o curso, que têm até aqui se dedicado, que têm até aqui mostrado interesse em aprender. Eu fico muito feliz, tenho recebido não nenhum, nem dois, mas vários mesmo. Várias pessoas me mandando WhatsApp, várias pessoas me mostrando suas anotações. Isso é maravilhoso, gente. Eu tenho recebido inúmeros telefonemas de pessoas dizendo que estão assistindo às aulas, pessoas também que compartilharam o vídeo com outras pessoas que estão assistindo, que estão gostando muito, e é um prazer enorme poder estar aqui com vocês, poder participar assim um pouco, poder ajudar um pouco assim na tua, digamos, a tua formação assim, e te passar uma informação um pouco a mais sobre o tema, tá, pessoal? Muito obrigado, agradeço também ao Uninter, ao Paulo de São Leopoldo também por essa parceria, por nos proporcionar essa alegria aí de podermos estarmos juntos aí, tá? É uma satisfação imensa para mim saber que você está olhando, saber que você está se dedicando, beleza? Mais uma vez quero reforçar, hoje nós estamos na 6ª aula, tá? E na aula de número 8, que é a última aula, o encerramento, tá? Nós vamos contar com a presença do pastor Joel Silva, pastor da Assembleia de Deus, que é pastor convencional, né, da CIEP-ADERGS, Convenção Geral da Assembleia de Deus do Rio Grande do Sul. Ele vai estar palestrando, vai estar falando um pouco sobre o tema, vai ser bem legal, tá? Bem legal mesmo. Eu tenho certeza que você vai gostar. O pastor Joel tem bastante experiência nesse tema do Apocalipse aí, principalmente as cartas ali que foram destinadas por João a essas 7 igrejas da Ásia Menor. E eu tenho certeza que vai ser uma alegria muito grande poder ouvi-lo e poder compartilhar no dia do encerramento. Por isso que é importante que você fique atento, tá? Eu sei que tem pessoas que ainda tem, enquanto uns já estão fazendo a aula 6, outros já estão na aula 2, aula 3, então você vai vindo conforme a tua disponibilidade. Por isso que as aulas são gravadas. O benefício da aula ser gravada é isso, que você pode assistir quando quiser, a hora que quiser, 1, 2, 3, 4, 5 vezes o curso, e você vai poder fazer suas anotações e com calma, não tem problema, gente. Eu sei que tem pessoas que têm um ritmo mais rápido, outras pessoas já têm um ritmo um pouquinho mais devagar, mas no final todo mundo vai concluir todas as aulas, vai poder ter um entendimento e vai ser muito legal mesmo, de verdade, tá? Vocês vão notar que a minha voz está um pouquinho rouca, eu confesso para vocês que eu estou um pouquinho atacado da rinite, vocês vão ver que toda hora eu coloco a mão ao nariz. Eu quero pedir perdão para os irmãos, para as pessoas que estão assistindo, porque quando ataca a rinite, quem sabe, quem conhece sabe que coça o nariz e tal, mas vamos lá, que Deus vai nos dar graça e vai dar tudo certo, tá, gente? Vai dar tudo certo mesmo. E vamos lá, vamos adiante, Bíblia, caneta, papel na mão, e vamos fazer leitura na Bíblia em Apocalipse capítulo 3, e vamos ver o que diz para nós no verso 7 até o 13. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Conheça as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei da sinagoga de Satanás aos que se dizem judeus e não são. Mas sentem, e eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, e também guardaste da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra,
eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo de Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que texto lindo, gente. Que texto maravilhoso, que texto assim, ó, que texto bacana mesmo, tá? É muito legal, é muito interessante o que nós estamos vendo aqui nesse texto, tá? Nós vimos aqui nesse texto, gente, uma série de informações que que vai fazer com que a gente possa ter um entendimento legal, e principalmente aquilo que eu sempre digo, pessoal, a aplicação pessoal, aquilo que a gente pode aplicar na nossa vida, aquilo que a gente pode aplicar de uma maneira que nós possamos evoluir, crescer como cristãos, tá? Podemos crescer como crente, podemos crescer na casa do Senhor, tá? Então nós vamos diretamente já para a palavra, para o contexto histórico, vamos entender um pouquinho sobre Filadélfia. Filadélfia significa amor fraternal, e esse nome vocês vão ver que ele é bem significativo, porque tem todo um contexto por trás desse nome Filadélfia, tá? Mas logo assim, conforme a gente vai destrinchando, conforme a gente vai passando os slides aqui, eu vou estar falando sobre esse nome aí que tem uma representatividade bem legal, tá? E um fato bem curioso, tá? Porque a palavra Filadélfia, ela vem da palavra philos, né? Que significa amor fraternal. Para quem não sabe ou nunca estudou, existem três tipos de amor, pelo menos 3 tipos de amor mais conhecidos. O amor ágape, que é o amor de Deus, é um amor incondicional. O amor philos, que é o amor fraternal, né? E o amor eros, tá? O amor eros ali, pelo menos esses três amores é o que é mais conhecido, tá? Vamos adiante. Foi fundada em 189 a.C. pelo rei Eumenes II de Pérgamo, tá? Que ele reinou ali de 1997 a 160 a.C. Eumenes II batizou a cidade em honra ao seu irmão, que seria seu sucessor, Átalo II, 159 a 138 a.C. foi quando ele reinou, cuja lealdade lhe valeu o apelido de Filadelfos, que significa literalmente alguém que ama o seu irmão. Na falta de um herdeiro, Átalo III, o rei da dinastia Atálida de Pérgamo, legou o seu reino, incluindo Filadélfia, aos seus aliados romanos quando ele morreu em 103 a.C. Roma estabeleceu a província da Ásia em 129 a.C., unindo a Jônia, né, e o antigo reino de Pérgamo. Então o que acontece aqui, pessoal? O fato curioso aqui dessa história. O Eumenes II ali, tá? Ele queria homenagear o seu irmão, coisa que não era comum naquela época. Por que não era comum? Vou te explicar por quê. Porque naquele período do mundo antigo, onde os reis, quando os reis tinham outros irmãos, a tendência é que houvesse disputas entre os irmãos para que ficassem no trono, que ocupassem a posição de rei. Então isso não era muito comum, que os reis se dessem bem com seus irmãos. E nesse caso em especial, ficou marcado na história pelo fato desse rei gostar tanto do seu irmão, que ele batizou o nome de uma cidade, entendeu, de Filadélfia, em homenagem ali ao seu irmão, né, que Filos é um amor fraterno, tanto é que rendeu o nome de Filadelfos, né, e seria numa linguagem mais literal, uma tradução mais literal, alguém que ama o seu irmão. E será que nós podemos dizer isso hoje dos nossos irmãos? Será que nós podemos nos também autodenominar Filadelfos? Ou seja, alguém que... Por que Filadélfia se torna uma igreja modelo para Deus? O porquê que Filadélfia se tornou uma igreja referência? Porque de todas as igrejas, Filadélfia é a que mais se
mas Jesus se identifica não a repreendê-los, porque não há repreensão em Filadélfia, mas Jesus então se identifica para esta igreja como sendo alguém que está encorajando a permanecer até o fim. Então Filadélfia, ela também é uma igreja que, se nós pegarmos e analisarmos e fizermos uma aplicação pessoal, o nome dela já diz tudo. Nós temos o amor ao próximo. Jesus, ele bateu muito nessa tecla em amar o próximo. Este é o conceito de igreja, o conceito de cristianismo. Um cristianismo que não tem amor, como lá em Éfeso, ele acaba se perdendo, ele acaba se virando uma repreensão, assim como Jesus repreendeu lá em Éfeso. Mas aqui nós vimos que Filadélfia, ele tem um nome e significado todo especial. E é isso que talvez nós podemos aplicar hoje, podemos ter esse entendimento, um pouquinho mais desse entendimento, e parar e pensar, será que eu consigo aplicar, eu amar alguém, amar o meu irmão, amar o meu próximo, amar as pessoas, e de que maneira eu posso demonstrar esse amor? Com boas obras. De que maneira eu posso demonstrar esse amor? Ajudando as pessoas a chegar também ao encontro com Jesus. Independente de se você é protestante, se você é católico, você é cristão em primeiro lugar. E o cristão, ele tem a obrigação de levar as pessoas e conduzir essas pessoas a Cristo através do amor fraternal. Nós temos que ter esse amor dentro de nós. Então, isso é fundamental. Como esse rei aí amava tanto seu irmão, que batizou uma cidade com o nome de Filadélfia, em homenagem ao seu irmão que ele tanto amava. Olha lá. As únicas referências bíblicas a Filadélfia se encontram no Apocalipse. Tá? Nós já lemos aqui 1:11, 3 e 7. Né? A cidade de Filadélfia gozava uma localização estratégica de acesso entre os países antigos da Frígia, Lígia e Mícia. A região produzia uvas e o povo especialmente honrava Dionísio, o deus grego do vinho. A cidade servia como base para a divulgação do helenismo às regiões de Lígia e Frígia. Foi localizada num vale a caminho entre Pérgamo e Laodiceia. Filadélfia foi destruída por um terremoto em 17 d.C. e reconstruída pelo imperador Tibério. Em alguns momentos de sua história, a cidade recebeu nomes mostrando uma relação especial ao governo romano. Depois de ser reconstruída, foi chamada brevemente de Neo Cesareia, né, durante o reinado de Vespasiano. Foi também chamada de Flávia, nome da mulher dele e a forma feminina de um dos nomes dele. Atualmente a cidade de Al-Seir fica no mesmo lugar, construída sobre as ruínas de Filadélfia. Bom, olha só. Aqui nós também vimos, pessoal, algumas informações bem importantes nesse contexto histórico. Primeiro, ela estava bem localizada numa posição bem estratégica entre aqueles três países antigos ali, a Frígia, a Lígia e a Mícia, tá? Três grandes centros, tá? Três grandes regiões, tá? Imagine que seria uma espécie de estado, em Filadélfia ficava dentro bem próximo a esses estados aí. Seria para você entender algo mais ou menos assim, tá? Eu não vou me esticar muito sobre o contexto digamos, dos governos, das cidades, sedes, cidades, digamos assim, satélites, que nós poderíamos falar assim mais a nossa linguagem, porque não é o intuito do curso focar no contexto histórico, sim focar no conteúdo da carta de João, tá? Mas eu acabo falando um pouquinho no contexto histórico para que você entenda de onde é que surgiu essa cidade, tá? Qual a importância que elas tinham, porque essas cidades existem bem antes mesmo que o evangelho chegasse até elas, tá, gente? Isso vocês têm que ter em mente. Não foi os cristãos e os discípulos que foram lá e fundaram essa cidade. Eles levantaram igrejas lá, eles foram missionários lá. Essas cidades já são muito antigas, até mesmo antes de Cristo, bem antes de Cristo. Mas então o fato de João destinar cartas lá é porque lá havia igrejas, havia pessoas, havia fiéis, havia crentes, havia problemas, que não é o caso de Filadélfia. Filadélfia não havia problemas na igreja. Filadélfia não havia problemas que fizessem com que digamos assim, heresias ou o paganismo entrasse dentro da igreja. Não. Isso Jesus não citou. Filadélfia é a igreja padrão, que eu digo, é a igreja modelo, porque Jesus faz a ela grandes elogios e encorajamento. Nós vamos perceber que Jesus mais encoraja a Filadélfia a continuar fiel, a continuar seguindo, a continuar ainda no caminho, a continuar buscando, a continuar
não se entregando ao paganismo e nem se entregando principalmente a toda a idolatria lá do Império Romano. Vamos adiante, aqui está o nosso mapinha, né, o famoso mapinha, tá bem simplesinho para você entender. Você pode verificar ali, ó, que Filadélfia, Laodiceia, Sardes, Tiatira e Pérgamo, principalmente Tiatira, Sardes e Laodiceia, eles ficam bem próximos uma da outra. Se você reparar no mapa, esse trechinho azul que tem ali, o azul maior é o mar Egeu, tá? E o trechinho em azul são afluentes de água doce. E esses afluentes, pessoal, que tornavam ali tanto Laodiceia como Filadélfia cidades importantes, porque eles conseguiam desviar trechos desses afluentes para dentro de aquedutos que alimentavam toda a cidade. Lógico, naquela época não existia canalização, gente. Quando eu digo aqueduto, imagine que eram pequenos caminhos que passavam por dentro da cidade, tá? Ali hoje as ruínas que há ali, né, hoje lá na cidade de Laodiceia, lá onde está hoje na Turquia, todas essas igrejas estão na região da Turquia, tá? Da Ásia Menor. A Turquia fica ali, ó, essa região fica na divisa entre a Ásia e a Europa, para que você possa entender a localização ideal. Também ali nós vimos que Laodiceia ela sofreu muito com terremotos, sofreu muito com esses abalos sísmicos, né? Muito em conta, pessoal, por aquela região ali ficar próximo de placas tectônicas e tal, e então isso acabou acontecendo que aquela região sofreu muito por esse tipo de tremores e muitas dessas cidades foram inteiramente destruídas. Algumas foram reconstruídas de novo, tá? E as que não foram destruídas por terremotos sofreram ataques de inimigo, tá? Que era muito comum naquela época que outros impérios tentassem atacar para tomar conta da cidade, tá? Por isso que essas cidades elas eram fortificadas, eram verdadeiras fortalezas, elas eram acrópolis, elas eram em formato de um triângulo, muitas das vezes, e todas elas muradas, para quê? Com vigias, para que eles pudessem vigiar quando os inimigos viriam contra eles. Então essa cidade, Filadélfia, não era diferente, também era uma cidade murada. A cidade de Filadélfia estava situada a uns 97 quilômetros ao sul de Sardes, como eu falei, né? Você pode verificar ali Tiatira, Sardes ali, eles eram bem próximos uma da outra. Isso dava uma vantagem comercial para essas cidades, porque o deslocamento entre elas era mais proporcionava com que as mercadorias entrassem e saíssem. Economicamente falando, isso fazia as cidades prósperas. Das características do Império Romano, gente, é que o Império Romano tinha por características a construção de ruas e de acesso. Eles pavimentavam as ruas, claro, com os materiais da época, não é com o nosso asfalto de hoje, mas eles pavimentavam, eles construíam ruas para que pudesse ter acesso umas cidades da outra, permitindo, entendeu, que se passassem ali com as carroças, com os animais puxando ali, né, para que pudesse se levar a matéria-prima que entrava e saía, matéria-prima que era manufaturada. O que significa isso? Trazia-se uma matéria-prima bruta para que se fosse feito algum tipo de trabalho, um beneficiamento naquela matéria-prima, e então se voltava para uma dessas cidades para que fosse vendida no comércio local, e isso tornava essas cidades muito prósperas. Filadélfia também era próspera muito em conta disso, tá? Era a segunda cidade em tamanho da Lídia, era edificada sobre vários montes em um famoso distrito de viticultura. Suas moedas traziam a figura de Baco e de uma bacante, sacerdotisa de Baco. Entre os habitantes da cidade incluía judeus, cristãos de origem judia e convertidos ao paganismo. Bom, deixa eu explicar para vocês um pouquinho. Por essa cidade, ela está situada em montes, em lugares altos, tá? Ela era propícia para quê? Para o cultivo da uva. E a uva proporcionava então a fabricação dos vinhos, que era a principal bebida daquela época, gente. Era o que o próprio Senhor Jesus nas festas transformou a água em vinho. Então era algo muito comum se beber vinho. Talvez os judeus não bebiam vinho fermentado, não bebiam vinho com álcool, né? Isso era uma tradição, não podia o judeu fazer isso, gente. Isso é uma tradição,
tá? Isso era lei, eles não podiam se embriagar com isso. Porém, os pagãos não, os pagãos eles se embriagavam com vinho. O próprio apóstolo Paulo diz que não vos embriagueis com vinho, mas com o Espírito Santo de Deus, fazendo alusão àqueles que bebiam demais, bebiam vinho, se embriagavam. E eles tinham lá essa vantagem, digamos assim, na agricultura, pelo fato da região ela ser propícia para esse tipo de cultivo da uva. Para quem não sabe, as uvas elas têm qualidade e sabor melhor em regiões altas e aonde não é muito calor, tá? Então tem que ter uma temperatura ali, não um clima seco, né? Mas um clima assim mais ameno, mais agradável, para que o gosto da uva e todo o sabor possa automaticamente vir, e o clima ajudava muito. Então o que acontece? Outro detalhe lá importante eram as moedas que traziam a figura de Baco. Baco, para quem não sabe, era Dionísio, que é o deus considerado o deus ali da uva, né? Era aquele que, segundo ali a mitologia grega ali, né, era aquele que era o deus do vinho, né, e tal. O Dionísio ele era representado nas cidades gregas como protetor dos que não pertencem à sociedade convencional e, portanto, simboliza tudo que é caótico, perigoso e inesperado, tudo que escapa da razão humana e que só pode ser atribuído à ação imprevisível dos deuses. Ou seja, esse era o que o pessoal acreditava muito nisso, sabe? Em Dionísio, que ele era um deus fora do comum, sabe? Então, como sempre, todo o paganismo de sempre, sabe? Em cima dos deuses gregos lá, da mitologia grega. Você vai encontrar imagens de Dionísio, ele, como quase que toda a escultura daquela época, nu, escorado em um pedaço de madeira com uvas, simbolizando o deus da uva, deus Baco e tal. Beleza? Também aqui nós fala sobre que na cidade incluía judeus, cristãos de origem judia e convertidos do paganismo, porque além de existir pagãos, tá, na cidade, como muito comum em cada uma das cidades lá das 7 cartas, existia também judeus, tá, e cristãos, e muitos que se converteram também, muitos pagãos que se converteram, tá, como durante a maioria da cidade, esses judeus aí viriam a perseguir os cristãos devido eles acharem que os cristãos estavam desafiando o judaísmo ou estavam negando o judaísmo ou todas as crenças ali que eles tinham. A cunhagem das moedas sugere que a deidade da cidade era Baco. Ora, Baco é o mesmo Ninon Nimrod. Tá? Ele é o lamentado, embora a maioria de nós pense que dele em termos de orgia e embriaguez. O que acontece, pessoal? Vou explicar um pouquinho em relação a esse deus Baco mais um pouco. Baco, como todos os deuses lá daquela época, nem todos eles, na mitologia, principalmente greco-romana, gente, não se tinha um tempo só dedicado a um deus. Não é o caso de Diana lá, que tinha um tempo todo dedicado a ela. Muitas vezes esses templos eram dedicados a mais de um desses deuses gregos. E lá eles faziam oferendas, lá eles faziam uma série de rituais lá. E dentro desses rituais havia orgia. O que seriam as orgias? Muitas vezes lá haviam as trocas entre mulheres, entre maridos e mulheres, trocavam, faziam todas essas coisas que desagradavam a Deus, além de eles se embriagarem, beberem e fazerem coisas que são abomináveis e que Deus condena. O problema do paganismo naquela época era basicamente imoralidade sexual, tá? Idolatria e também a forma que eles cultuavam aos seus deuses, que muitas vezes envolvia, além de sacrifício de animais, até mesmo sacrifícios humanos, gente. Tá? Há relatos de sacrifícios humanos para esses deuses aí. A cidade sofreu muito com o terremoto e o imperador romano Tibério a dispensou de pagar impostos. Em resposta, a cidade concedeu honras a Tibério, e evidências da cunhagem de moedas revelam que a Calígula ajudou a cidade. Sob Vespasiano, a cidade recebeu o codinome Flávia. Sob a Carácula, passou a abrigar um culto imperial. Suas moedas traziam a palavra Neucoron, literalmente varredor do templo, zelador do templo. Um pequeno teatro localizado na extremidade norte, na colina de Topitepe,
é tudo que resta do período romano. Bom, aqui também tem outras coisas bem importantes que a gente precisa saber. 17 depois de Cristo, essa região foi devastada por um terremoto. Como eu já venho explicando já várias vezes, devido à região ali ser propícia a esses abalos sísmicos, tá? Elas tiveram uma série de terremotos que acabou destruindo, acabou morrendo pessoas, e muitas vezes quando vinham esses terremotos morriam as pessoas e as cidades ficavam devastadas, vazias. O que acontece? Eles tinham que reerguer a cidade, levava às vezes anos para que isso acontecesse. No caso de Filadélfia, gente, quando aconteceu esse terremoto, Tibério, o imperador que estava assentado no trono romano, ele dispensou Filadélfia de pagar impostos. Ele dispensou, ele tirou a obrigatoriedade de Filadélfia de pagar os tributos lá a Roma. Então o que aconteceu? Ele fez isso com uma caridade para que Filadélfia se recuperasse daquele terremoto, porque seria impossível as pessoas levantarem a cidade de novo e continuar pagando altos impostos a Roma. Então, como forma de caridade, o imperador então poupou Filadélfia de pagar esses impostos. Em resposta a isso, o que aconteceu? Filadélfia fez uma homenagem então a Tibério. Ela estampou a sua imagem nas moedas, tá? E começou a circular aquelas moedas em homenagem ao imperador romano. Além disso, ela também começou a cultuar o imperador e fez um templo em culto ao imperador, ao culto imperial. Passou então a abrigar ali um culto imperial, porque era muito comum que os pagãos adorassem os imperadores, porque eram tidos como deuses. Então eles faziam uma série de idolatrias, sacrifícios aos imperadores como forma de adoração. Como Filadélfia se achou na obrigação de fazer algo para agradar o imperador pelo fato de não ter que pagar impostos, ela achou uma maneira de construir um templo e o adorá-lo. E isso, obviamente, deve ter agradado muito os imperadores, Roma, porque isso era tudo que eles queriam, né? Que se fosse prestado culto ao imperador. Foi o centro de várias revoltas contra os imperadores bizantinos no poder. Naquela época, o bispado da Filadélfia foi promovido a metrópole no século XIV. A cidade se tornou a metrópole da Lídia pelo patriarca ortodoxo grego de Constantinopla. Um status que ainda mantém. Foi concedida essa honra porque a cidade não capitulou para os otomanos. A cidade foi próspera, especialmente nos séculos 13 e 14. Havia uma colônia comercial genoveva e a cidade era uma importante produtora de artigos de couro, de seda, tingidas de vermelho. Nossa, aqui, em relação a essa economia, cultura, tem coisas bem legais aqui. Primeira coisa que aconteceu. Vocês viram a palavra Constantinopla, tá? Ela vem de Constantino e tal. Ela acabou até sendo, dentro da história da Igreja Romana, ela foi um lugar onde abrigou por muito tempo ali, teve todos os concílios da Igreja Romana. Não vem ao caso agora, tá? Nós iríamos sair um pouco do contexto do curso aqui, mas é muito importante que a gente aprenda, porque quando Constantino promoveu o cristianismo como sendo a religião central do Estado, como sendo a religião oficial do Estado, foi aí que começou a ter uma série de problemas o cristianismo, porque ele então introduziu imagens pagãs dentro dos templos cristãos, e aí fez com que tanto pagãos como cristãos ele tentou fazer uma conciliação. O maior erro da época foi a igreja permitir que esses símbolos pagãos entrassem dentro da igreja e ficassem ali. E isso era totalmente desagradável a Deus. Deus não permitia, Deus não se agradou nisso. E isso trouxe uma série de consequências terríveis para a igreja. Tá? Terríveis. Então, quem sabe, numa outra oportunidade, um dia, eu possa até, quem sabe, estar promovendo aí, explicando direitinho a história da igreja, como é bem interessante, é bem legal, tá? Outro negócio, existiam alguns impérios, além do Império Romano, Greco-Romano, Império Grego. O Império Otomano foi o último dos impérios grandes que a gente tem na história, tá? E há um fato bem curioso sobre os otomanos, que é em relação ali a Neemias, né, gente?
conta a história que os otomanos levaram mais de 3 anos para construir os muros em volta de Jerusalém, enquanto Neemias levou 52 dias. Então, de forma sobrenatural, Neemias conseguiu um feito que aos olhos humanos parecia inacreditável, né? Então, isso só demonstra o quanto, quando vocês têm um propósito, quando você está fazendo algo que agrada a Deus, proporciona com que Deus faça grandes milagres. Outro fato importante na cidade é que eles eram produtores de artigo de couro. Por quê? Porque como era uma cidade montanhosa, era criado animais ali como ovelha, cabras, tá? E eles extraíam o couro, trabalhavam, havia curtumes naquela região, eles trabalhavam em cima do couro, tá? E as pessoas vinham de longe buscar essa matéria-prima, tá? Para poder levar, e como eu falei, vender em outras cidades, porque o fato das cidades serem interligadas, isso proporcionava uma logística boa para o comércio. Outro item importante que a cidade produzia era a seda tingida de vermelho, que é chamada de escarlate, tá? E era muito procurada essa seda, ela tinha um preço muito alto, as pessoas vinham de longe, e naquela época, quando as roupas, as vestimentas, elas representavam um status social alto, tá, gente? Quem andava com roupas caras, bonitas, eram as pessoas importantes, com mais dinheiro nas sociedades, tá? Isso era muito importante, por isso que essas cidades elas têm assim um histórico de comércio, principalmente de vestimentas, tapetes, utensílios, tá? Que proporcionava a elas uma economia forte, tá? Então, basicamente, em relação a Filadélfia, o que a gente pode dizer é que é uma cidade muito próspera, que foi destruída o seu contexto histórico, mas que graças a um benefício que o imperador deu lá, eles acabaram se reerguendo, se refazendo de novo, mas aí em troca eles acabaram adorando o imperador. Vamos ver agora de que maneira Jesus se apresentou a Filadélfia. Vamos ver o texto bíblico. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Que palavra tremenda, gente. Que palavra maravilhosa aqui. Nós vimos uma série de informações aqui, tá? E agora nós vamos começar, gente, a trilhar por dentro da Bíblia. Entendeu? Nós vamos começar a trilhar por dentro da Bíblia algo maravilhoso. A primeira coisa que nós temos aqui é aqui, ó. Estas coisas diz o santo e verdadeiro. E o que é? Nesta carta, Jesus não empregou as descrições do capítulo 1 para se identificar. O que eu vou fazer? Fazer uma ressalva que a gente termina de ler. Jesus ele se apresenta no capítulo 1 de Apocalipse e ele dá uma série de nomes ali. Esses nomes, se você observar bem, ele cita dentro de cada uma das cartas que João envia, ele identifica aqueles nomes, e para cada uma daquelas igrejas lá, ele então se intitula, ele então se utiliza daqueles nomes. Aqui nós vemos um pouco diferente. Ele não usa das descrições que ele se empregou no capítulo 1 para se identificar. Mas ele começa afirmando o quê? Ele afirma ser santo e verdadeiro. São características divinas, tá? Está ali, vamos fazer leitura de Apocalipse no capítulo 6, no verso 10, gente. Apocalipse capítulo 6 e no verso 10 nos diz assim, ó. Apocalipse 6 no verso 10, olha só que tremendo. 6 e 10. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas nosso sangue, os que habitam sobre a terra? Ele é verdadeiro, ele é santo. Essa expressão aqui, gente, essa expressão identifica ele como santo. Santo por quê? Porque ele nunca cometeu pecado. O verdadeiro por quê? Porque é aquele que nunca falou mentiras. Ele é o que tem a chave de Davi, porque é aquele que tem a mesma autoridade real que o Eterno deu a Davi. Por essas 3 características principais, gente, para você entender, tá? A santidade é uma das qualidades principais de Deus, tá? E nós vamos ver agora em Apocalipse no capítulo 4, gente. E vamos fazer a leitura do verso 8, que diz assim, ó: e os 4 animais tinham cada um por si 6 asas, tá? E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos e não descansam, nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, que era, o que há de vir e o que há, que era, o que é Todo-Poderoso, que era e o que é e o que há de vir.
Ele é poderoso. A mesma visão que Isaías teve do trono de Deus e viu aqueles serafins que ficavam ao redor do trono de Deus dizendo santo, santo. A palavra santo no original é kadosh, tá? Então imagina eles dizendo kadosh, kadosh, ao Senhor, ao Rei dos Exércitos, ao Todo-Poderoso, tá? Vamos ver aqui agora o texto ali, ó, como eu fiz referência aqui de Isaías, no capítulo 6, aquela passagem, aquela visão que Isaías teve, visão maravilhosa de o trono de Deus, no capítulo 6, no versículo 3, e clamavam uns aos outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor do exército, toda a terra está cheia da sua glória. Ele é o santo, ele é verdadeiro, ninguém é igual ao santo Deus. Isaías capítulo 40, gente, versículo 25 diz assim, ó, vamos lá, o 25 diz, e quem, pois, me farei semelhante para que eu seja igual, diz o santo. Ninguém é semelhante a Deus. Ele começa essa passagem, ele começa se apresentando como aquele que não há ninguém igual a ele. Satanás, quando se revoltou, quando traiu a Deus, quando resolveu abandonar todo aquele esplendor que ele vivia para tentar usurpar o trono de Deus, ele quis ser semelhante a Deus, e ninguém consegue ser semelhante a Deus. Ele é verdadeiro. A palavra verdadeira é usada frequentemente no Novo Testamento, especialmente nos livros de João. Olha, tem uma curiosidade, né? Especialmente em João, porque João foi o mesmo que escreveu as cartas ao Apocalipse, tá? Em referência a Deus e Pai e Filho. O que acontece? Toda vez que no Novo Testamento vocês veem verdade e verdade, são palavras que Jesus estava dizendo, verdade o Pai e verdade o Filho. Na tradição judaica, tá? Todas as vezes que o judeu falava em verdade, é como se ele estivesse fazendo um grifo naquela frase que ele vai dizer. Ou seja, antes dele iniciar a contar alguma coisa, antes dele continuar a falar alguma coisa, ele grifa na frente dizendo em verdade vos digo, ou em verdade, em verdade. Quando ele diz em verdade 2 vezes em verdade, é como se ele estivesse taxando ali com uma marca-texto, ou fazendo um negrito, para que a pessoa que estivesse lendo verdadeiramente entendesse que aquele texto ali era verdadeiro, era fiel. Ou seja, era um texto, hoje há muitas fake news por aí, né, gente? Há sites que checam a notícia. Ou seja, quando alguém estava dizendo em verdade, era que a notícia era verdadeira, já estava checada, era atual, era séria, não era uma fake news, não era uma mentira. E a Bíblia faz essa menção em vários versículos. Vamos ver agora em João capítulo 13, o versículo 3 também. Vamos ver o que diz a palavra. Jesus respondendo disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha aí de novo, na verdade. Ou seja, ele é judeu, Jesus é judeu. Jesus estava falando com Nicodemos e estava dizendo para ele, ei, você é o mestre da lei, você conhece as escrituras tanto quanto eu, nós dois somos rabi, nós dois conhecemos, você sabe, eu estou dizendo em verdade, talvez foi por este motivo que Nicodemos sabia, e ele sabia que Jesus era o Messias. Ele poderia até estar ali se encontrando na casa da noite, podia ter se encontrado com Jesus em outro lugar, mas não, ele foi se encontrar porque ele sabia que o que Jesus estava fazendo, nenhum outro homem conseguiu fazer. Isso ressalta o quanto Jesus era verdade. Ele diz, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Jesus ressalta por vários momentos que ele é a verdade. Vamos ver em João capítulo 7 e o versículo 28, mais uma vez Jesus aqui se levanta e fala, clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo, vós conhecei-me e sabeis de onde sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, a qual vós não conheceis. Ele está mais uma vez dizendo, eu vim do Pai, que é verdadeiro, que nunca mentiu.
Eu vim de Deus, que não há mentira em Deus, só há verdades. Aleluia, você pode dizer isso, você pode se alegrar, porque Deus continua sendo verdadeiro. Vamos fazer leitura agora em João capítulo 5, e o versículo de número 20, gente. Eu estou me apressando um pouquinho, porque tem bastante conteúdo, e as coisas são muito legais para a gente aprender. Ó. Porque o Pai ama o Filho, e mostra-lhe tudo o que faz, e Ele lhe mostrará as maiores obras do que essa, para que vos maravilheis, porque Ele é a verdade, gente. Ele é a verdade. Olha só, mas Jesus lhes disse: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente, porque testificando que Jesus é o Filho de Deus, que não há mentira em Jesus, só a verdade. Ele é santo, ele é verdadeiro, ele é. Essa passagem também enfatiza a sinceridade dele, em contraste com a facilidade dos judeus de Filadélfia. Ou seja, os judeus viviam uma vida de aparência. Os falsos judeus que Jesus fala em várias cartas aqui, fazendo referência no Apocalipse, aqueles que se diziam. O que é um falso judeu? Um falso judeu é aquele que não aceita Jesus, gente. Aqueles que não aceitavam Jesus eram considerados por próprio Cristo como um falso judeu, porque o judeu verdadeiro, ele conhece o seu Messias, ele conhece aquele que era o prometido, ele conhece aquele que Deus prometeu que salvaria Israel para sempre. Não salvaria Israel por um momento, como foi Moisés, como Moisés libertou o povo do Egito lá, mas o povo sempre tendeu a querer ser escravo e depois acabou sendo escravo da Babilônia por 2 períodos de tempo. Então, gente, o que eu venho falando aqui é a grande verdade que há no nome de Cristo. Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. Essa frase, olha, ela é algo maravilhoso, tá? A porta, tá? É o símbolo que identifica um caminho, tá? Todo caminho, tá, pessoal? Ele vai te levar para algum lugar, vai passar por algum lugar, ele vai te conduzir. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. Porque ele estava querendo dizer: eu sou o caminho que te leva à verdade, que te leva à vida, que te leva à vida eterna. Aquele que tem a chave de Davi, estava querendo dizer: Davi era um homem segundo o coração de Deus. Moisés era um profeta, foi o libertador lá do povo de Deus do Egito. Mas Jesus é maior que Davi e é maior que Moisés. Ele tem a chave da vida e da morte. Davi recebeu a promessa de Deus de herdar o trono de Israel. Mas Jesus, ele é o rei dos reis, ele está acima de Davi. Davi sempre vai ter que prestar a Jesus toda a honra e toda a glória, porque ele é o Filho de Deus, ele ainda continua sendo o Filho de Deus. O caminho leva para algum lugar, mas qual seria esse lugar? Você tem uma noção de qual que seria esse lugar? Certa vez Jesus contou aquela parábola, gente, a palavra: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Está em João, lá no capítulo 10, versículo 9, quando fala: eu sou a porta das ovelhas, as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Termina dentro desse versículo lá em João 10:10, diz que o ladrão vem para matar, roubar, destruir. Eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Por quê? Porque ele tem a chave da vida e da morte. Aqui está falando em abertura de porta, abertura de oportunidade. Está dizendo que a porta está aberta para a salvação. O caminho não está obstruído. Eu vou dar um exemplo bem legal para você poder entender. Imagine que você está indo, viajando com a sua família, você vai tirar férias e você está indo por uma rodovia e daqui a pouquinho você vê um monte de carros parados. Você pergunta para as pessoas que estão ali paradas: o que houve? A rodovia está obstruída, não tem como passar. Ou seja, os seus planos vão estar frustrados. Você vai ter que ou se não tiver um caminho alternativo, você vai ter que voltar. No meu caso, que eu estou contando essa pequena ilustração, pode até existir um caminho alternativo, mas para o céu não existe um caminho alternativo. Só existe 2 caminhos, um caminho estreito e um caminho largo. O caminho estreito é o que leva para o céu. O largo é o caminho que vai te levar, gente, para um lugar bem longe de Deus. A chave, o caminho que Jesus está falando aqui, a chave que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre, ele está querendo dizer: eu abri o caminho e só eu posso fechar. E esse caminho só vai se fechar quando Jesus vier
na sua segunda vinda e acabar o período da graça, tá? É uma outra história, um outro estudo sobre o período de graça, sobre essa dispensação, nós podíamos falar das 70 semanas de Daniel, sobre a grande tribulação. Isso, quem sabe, vai ser um outro estudo, mas vamos focar nesse. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que Jesus está dizendo para o povo de Filadélfia: ei, não há nada obstruindo o caminho de vocês. Não olhe para o externo, não olhe para aqueles que estão se atirando à idolatria, ao paganismo. Não olhe para eles. Eles certamente não conseguirão chegar a mim, porque para eles a porta está fechada. Vamos fazer uma lembrança de quando, uma referência bem legal para você entender, de quando Noé estava construindo a arca. Lá no livro de Gênesis, lá, a Bíblia não fala que Noé pregou, que Noé anunciou. Noé estava construindo a arca, Noé estava cumprindo aquilo que Deus havia lhe ordenado: construa uma arca. Ele então começou a construir a arca. Mas nós vemos em Hebreus, no capítulo 1, ali dos heróis da fé, nós vimos que o autor de Hebreus, ele cita que Noé era o pregoeiro da justiça. Talvez Noé tenha pregado realmente, tenha dito para as pessoas, diz assim: olha, vai chover. As pessoas devem ter se perguntado: como que vai chover, Noé? Como se não chove? Se a única coisa que nós vemos aqui é um orvalho, porque naquela época não chovia, gente. O céu ainda não estava aberto. Era somente o orvalho que molhava as plantações e dava os nutrientes necessários para que eles tivessem e cultivassem as coisas. Mas porém, o que aconteceu? Noé construiu a arca, a família de Noé entrou na arca, os animais entraram na arca, tá? Os animais entraram, porém as pessoas que talvez menosprezaram a arca, não acreditaram naquilo que não deram crédito naquilo que Noé estava construindo. Por que não deram crédito? Porque não se preocuparam em pedir para ir junto. Não chegou ninguém e disse: Noé, se vai chover e vai acontecer o que você está dizendo, prepara um lugarzinho para mim aí na arca. Não, eles não se preocuparam com isso. Ou seja, quando a porta da arca se fechou, todos eles padeceram. Tá? Todos eles padeceram, e certamente, a Bíblia não fala, mas certamente alguém tentou de repente querer entrar na arca, mas aí já era tarde demais. Ou seja, a porta se fechou. Porém, a porta da arca se fechou, mas Jesus veio e abriu uma nova porta, um novo caminho para se chegar a Deus, um novo caminho que faz com que o homem possa ter de novo a sua salvação. É isso que Jesus estava dizendo na Filadélfia: eu sou aquele que abre o caminho para chegar a Deus, e também sou o que fecha. Jesus hoje, ele é o advogado fiel, que ele advoga a nossa causa, mas depois ele vai ser o juiz que vai julgar os infiéis. Por isso vale a pena você seguir adiante, seguir crendo, seguir fazendo a obra de Deus. Vamos lá. Esta bela frase segue e prossegue da precedente: aquele que é verdadeiro, Cristo é a realização perfeita, uns tratando com a realização parcial. Eis aqui Moisés, um profeta de Deus, mas Jesus, como Moisés, foi profeta de Deus. Davi, um homem segundo o próprio coração de Deus, foi rei de Israel, mas Jesus é maior que Davi, rei dos reis e senhor dos senhores. Deus, o próprio Deus. Ora, Davi nasceu da tribo de Judá, da qual não sairá nenhum sacerdote. Tá? No entanto, ele comeu os pães da propiciação, reservado para os sacerdotes. Ele era o grande guerreiro, vencendo os inimigos, estabelecendo o povo como rei. Ele se assentou no trono, ele foi um profeta, ele foi um tipo maravilhoso de Cristo, pois diz em Isaías 22, eu porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Pessoal, essa frase está relatada em Isaías 22, eu acabei de colocar aqui para você entender. Gente, Jesus é maior do que Davi, maior do que Moisés. A Bíblia fala no livro de Hebreus que ele é maior, ele é o sumo sacerdote, ele é maior do que todos, maior que Moisés, maior do que Davi, maior do que Abraão. Ele é maior do que todos porque ele é Deus, ele está no mesmo nível de Deus, eles são um só, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui está fazendo uma alusão de que Jesus pode abrir e fechar outras frases, que seja aquilo que é ligado na terra e ligado no céu, aquilo que é desligado na terra e desligado no céu. Jesus está querendo dizer: eu tenho o poder de ligar e desligar, eu tenho o poder de abrir e de fechar, eu tenho o poder de salvar e também de dizer para aqueles que um dia a salvação não vai mais acontecer. Muito por quê? Porque terminou o período. Terminou o período da carência, da graça, da salvação gratuita.
Se você perdesse esse período da salvação gratuita, certamente você vai ter que enfrentar sérias dificuldades para chegar ao céu. Tá? Portas abertas representam acesso e oportunidades. Deus abre a porta da fé quando oferece o evangelho aos homens. Atos 14, 27. Tá? Vamos fazer leitura em Atos 14, 27 e vocês vão ver que a Bíblia faz referência em várias passagens sobre a porta que se abre para o Evangelho. A porta que se abre. E é importante que você entenda isso. Também falar em porta de oportunidade de pregar. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Isso que a Bíblia está fazendo referência agora aqui, gente. É uma abertura para a pregação da palavra. A Filadélfia, ela foi uma cidade que Jesus estava dizendo: ei, eu abri uma porta também de salvação para aquela igreja. E aquela igreja aceitou. Jesus abriu uma porta para que eles ouvissem a palavra, e eles receberam a oportunidade e se agarraram na oportunidade. Eles não deixaram a oportunidade passar, e isso fez com que agradasse a Deus. Ali, ó, assim lhes dando acesso, tá, à comunhão com Ele. Abre portas de trabalho para seus servos divulgarem a palavra. Olha só que coisa linda essa referência de 1 Coríntios capítulo 16 e verso 9. É quando Deus abre uma porta, uma oportunidade para que o evangelho possa ser pregado. Olha só, porque uma porta grande e eficaz se me abriu e há muitos adversários. Aí há uma questão importante que nós devemos aprender. Da mesma maneira que a porta para se pregar a palavra pode se abrir, vai haver também uma série de adversários que vão pelejar para que o evangelho não seja pregado. Assim era o que acontecia também em Filadélfia. Você acha que não havia uma oposição dos judeus que achavam que os cristãos eram uma espécie de seita, e porque eles desprezavam o judaísmo, porque eles não cumpriam a lei, porque eles não obedeciam às mesmas tradições que os judeus? Então eles eram considerados uma seita. Eu já comentei aqui que naquela época muitos os cristãos eram considerados ateus pelos romanos e pelos os judeus, porque eles não se dobravam ao imperador, eles tinham abandonado o judaísmo lá, que era amarrado na lei, e eles então começaram a seguir a Cristo. Então eles eram perseguidos por isso. Então a porta também aqui que Jesus está falando é aquela porta que Jesus abre, é a porta da palavra, gente. É a porta para se pregar a palavra. Ela está aberta até hoje, e só Ele pode fechar. Ele diz: enquanto o evangelho não for pregado em todo mundo, não será o fim. Ele diz: e o evangelho será pregado em todo mundo, aí virá o fim. Ou seja, a porta ainda está aberta para a pregação do evangelho. Aqui ele não fala especificamente da natureza das oportunidades dadas aos discípulos em Filadélfia, mas garante que as portas ficariam abertas. Hoje, quando Deus abre portas de oportunidades para nós, devemos aproveitá-las, tá? Está em Tiago 4,17, gente. Tá? Isso é o que é importante. Nós devemos aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá de pregar a palavra. Olha lá. Vamos ver agora mais um texto bíblico, as condições da igreja de Filadélfia. Tá? Conheça as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados os teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Meu Deus, que palavra tremenda, gente. Palavra, olha só que grande, ela nem chega a ser as condições de Filadélfia, é promessa já direto. Olha só o que diz: tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Essa porta aberta é a oportunidade que eu já venho falando de salvação. Olha só, antes de falar sobre a obra deles, Jesus já oferece encorajamento a esses discípulos. Mesmo sendo servos fiéis, eles se sentiram fracos e talvez incapazes de cumprir bem seus deveres ao Senhor. Jesus queria segurá-los que a sua fidelidade para com os seus servos. Ou seja, Jesus está dizendo para quem está lá em Filadélfia: eu sei que vocês são fiéis, sei também que vocês estão fracos, mas não fracos em relação à fé.
Eles estão fracos de pelejar contra as heresias, contra os pagãos, contra os falsos judeus que se levantavam muitas vezes com falsos testemunhos. Eu já disse para vocês, uma das maneiras que eles tinham de tentar levar os judeus aos tribunais lá dos procônsulos do Império Romano era acusando os judeus de blasfemar contra o imperador, ou seja, não prestar culto ao imperador, tá? Só que nessa fase da igreja de Filadélfia aqui, já não era o culto ao imperador, era algo que não era algo obrigatório para todas as pessoas, gente, nessa fase aqui. Por isso que nós não vemos aqui uma perseguição ou um martírio dos crentes que estavam em Filadélfia, como nós vimos lá nas outras igrejas lá, com Policarpo, com aqueles outros que sofreram aqueles martírios terríveis. Aqui nós vemos uma igreja que está sólida, mas que está fraco de pelejar, de lutar. E Jesus está dizendo, eu botei uma porta aberta diante de vocês, ou seja, essa porta não vai fechar, por mais que vocês pelejem, por mais que vocês lutem, por mais que vocês estejam enfrentando nesse momento uma dificuldade enorme, ela não vai fechar. A porta, ela é um símbolo que identifica um caminho na qual se é possível passar por ele se não estiver trancada. O caminho leva para algum lugar, gente. Mas qual seria o lugar? Certa vez eu até contei uma historinha assim, quando eu estava ministrando, eu disse assim, ó, eu ouvi uma vez um rapaz palestrar, era até numa empresa que eu trabalhei, e ele estava dizendo assim que havia um homem, olha só, essa história é bem legal, que ele não conseguiria ficar trancado em lugar nenhum. Ele conseguia fugir de todas as celas, as pessoas contratavam ele para colocar nas celas, nos presídios de segurança máxima, ele conseguia fugir, porque nenhuma fechadura era capaz de ficar, de permanecer fechada, porque ele conseguia abrir a todas. E aí um dia largaram ele numa cela, ele tentou de todas as maneiras e não conseguiu abrir. E ele disse, essa fechadura eu não consigo abrir. O que vocês fizeram que eu não consigo abrir essa fechadura? E aí disseram, nós não fizemos nada, nós simplesmente não fechamos a porta está aberta. Era só empurrar, a porta estava aberta. É isso que Jesus está dizendo, ele botou uma porta aberta. Muitas vezes a porta está aberta, mas se a pessoa não passar por ela, não vai chegar. Muitas vezes a porta, ela pode estar até trancada aparentemente, mas quando você pega na maçaneta e você tenta abrir, ela está livre, ela não está trancafiada, você pode passar. Essa porta aberta representa isso para o mundo. Jesus, ele está dizendo, eu coloquei diante de vocês uma porta aberta. Vocês só precisam deixar com que só passar, para que vocês entendam que ela não vai fechar. Ninguém vai fechar essa porta que eu abri. Vamos lá. Portas abertas representam acesso a oportunidades. Deus abre a porta da fé quando oferece o evangelho aos homens. Atos 14:27, eu já falei, né? Sendo assim, dando acesso à comunhão com eles, as portas de trabalho para os seus servos apagaram. Até esse mesmo texto eu já tinha colocado, gente, no interior. Ele se encaixa perfeitamente aqui também. Também se encaixa em relação a colocar uma porta aberta. Essa porta aberta que Cristo colocou, gente, é a porta de salvação, é que dá acesso pleno ao Senhor. Mas aquele que rejeita é condenado, uma vez que não pode ter relacionamento com o Eterno. E é isso que se refere a abrir e o fechar, que somente Cristo tem autoridade de fazer. É ter um relacionamento com Deus. É ter um relacionamento, gente, com Cristo. O cristianismo é ter relacionamento. O que faz o cristianismo ser o que é e ter crescido assustadoramente, digamos assim, ao longo dos anos, é que o amor, tá? E o amor pelo próximo fez crescer. Essas igrejas hoje, para vocês terem uma ideia, todos que viviam na região da Turquia, onde o cristianismo iniciou ali a sua jornada para o mundo todo, hoje mais de 90% lá, quase 99% daquela região é tomada pelo Islã, é pelo islamismo. E por que isso? Porque talvez, né, no período da igreja algo aconteceu, algo falhou. E hoje aquela região que era tomada de cristãos, hoje é tomada pelo islamismo. Tá? Então, essa porta que Filadélfia estava vendo que estava aberta, em um período de tempo ela acabou se fechando naquela região. E isso fez com que muitas pessoas não tivessem mais acesso a Jesus. Que tens pouca força. Olha só outra. Fraqueza nem sempre sugere pecado. Jesus não condena esta igreja por nenhum erro, mas diz que ela tinha pouca força. Pode ser
que fossem poucos em número ou de outra maneira limitados em capacidade. Quando reconhecemos as nossas próprias limitações e fraquezas, devemos confiar mais em Deus e depender de sua força. 2 Coríntios 12, 9 a 10. Tá? Vamos fazer leitura do que está em 2 Coríntios 12, 9 a 10, que é importante para que a gente possa entender o que Jesus está falando em relação a ter pouca força. Ó. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu estou forte. Isto é, como Eliseu venceu os sírios pelo poder de Deus, tá? Os fiéis de Filadélfia teriam sua vitória pela própria força de Cristo. Nem sempre, gente, a fraqueza é um sinal de que você está no pecado ou está errando. Ser fraco não está dizendo que você é fraco na fé. Talvez é porque você está enfrentando um adversário que pode até parecer ser mais forte que você. É nesse momento que Jesus estava dizendo, vocês têm pouca força. Vocês têm, mas eu tenho força suficiente para vencer o mal. Eu tenho força, não é na força de vocês que encontrarão a vitória. É na minha força, contem comigo. É como Davi, na presença de Golias, ele disse, você vem com espada, eu vou só no nome do Senhor dos Exércitos. É como Josafá, entendeu? Deus disse a Josafá, essa batalha não é tua, essa batalha é minha. Jesus estava dizendo, vocês têm pouca força, porque são perseguidos, talvez seja uma igreja pequena, poucos membros. Isso me faz lembrar, sabe o quê? Que talvez não são as grandes igrejas que são as mais fortes. Talvez não são grandes templos, bem ornamentados, com uma multidão de gente lá dentro, mas talvez sejam igrejas, às vezes, que nem têm relevância, sabe? Porque o seu tamanho é muito pequeno, muitas pessoas passam por ali e até a desprezam, porque o seu tamanho é muito pequeno. Porém, talvez sejam essas igrejas que Jesus estava querendo dizer, vocês têm pouca força, talvez pouca influência na sociedade, talvez pouca influência social, mas o que importa é que eu estou dentro dessa igreja, e se eu estou dentro dessa igreja, eu torno ela forte. Vamos mais adiante aqui, ó. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha só. Apesar das suas limitações, a igreja de Filadélfia se mantinha fiel, guardava a palavra de Jesus. Ela veio ao mundo e revelou a sua palavra, que nos julgará no último dia. Está ali, João capítulo 12, 48 a 50. Vamos fazer leitura, gente. Eu quero fazer leitura deste versículo para que você possa entender o que nós estamos falando. No capítulo 12, versículo 48 e 50, diz assim, ó. Olha o alerta de Jesus. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de fazer e sobre o que hei de falar. Tá? E o que ele está querendo dizer aqui no último versículo? E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. O que ele está querendo dizer aqui? Guardar a palavra e não negar o nome dele. Filadélfia guardou a palavra. O ato de guardar a palavra tem uma representatividade muito grande, para vocês terem uma ideia. Eles conseguiram guardar os mandamentos, guardar a doutrina, tá? Eles guardavam ainda, eles não deixaram com que outras igrejas tiveram aqueles problemas com Nicolaitas, com Jezebel e com até a própria sinagogas de Satanás, que é referenciado aqui, mas eles não deixaram com que a doutrina fosse pervertida por heresias, eles não deixaram com que as Sagradas Escrituras, tá? A palavra de Deus fosse blasfemada. Eles seguiram firme com autoridade, como aquele que tem uma vida cristã. Eles defendiam aqui, ó, devemos obedecer a perfeita lei da liberdade que Jesus nos deu. Eles defendiam o nome de Jesus e não o negaram. Eles não se apostaram da fé, gente. Eles ficaram crendo, eles ficaram firmes, porque o inimigo
naquela época, ele forçava uma perseguição grande sobre os cristãos para que muitos se apostassem da fé, negassem em Jesus, abandonassem o evangelho, e muitos abandonaram. E muitas igrejas nós vemos ali que muitos acabaram saindo, se entregando e permitindo que heresias e falsos ensinamentos entrassem dentro da igreja. Não é o caso de Filadélfia. Por ser uma igreja, quem sabe, com suas limitações, mas ainda assim guardando a palavra. Guardar a palavra, gente. Sabe o que é guardar a palavra? Guardar a palavra é não permitir que a palavra possa ser mudada, ou que a palavra possa sofrer algum tipo de transformação na doutrina, na liturgia do culto, tá? Naquilo que foi ensinado. Por isso que ele diz, e não negaste o meu nome. O que ele estava querendo dizer? Muitos naquela época eram levados aos tribunais. Para quê? Para que negasse o nome de Jesus. Talvez muitos dessa igreja foram levados aos tribunais lá e não negaram. Disseram, não vou negar, eu prefiro morrer e não vou negar. Eu prefiro perder na minha vida, mas não vou negar o nome de Jesus. Por isso que eu quero fazer uma pergunta agora para você colocar nos comentários aí, ó. Preste atenção. O que você acha de Filadélfia? Você acha que hoje a igreja do século 21, ela precisa fazer o que para se transformar numa Filadélfia? Tá? Escreva aí nos comentários, é a tua tarefa. O que a igreja do século 21 precisa fazer para se tornar uma Filadélfia de Deus? Tá? O que a igreja do século 21 precisa fazer para se tornar uma Filadélfia de Deus? Olha aí de novo aquela palavrinha, sinagoga de Satanás. Havia uma sinagoga de Satanás, uma congressão de falsos judeus, também em Esmirna. Nós já aprendemos sobre isso, né, gente? Sabemos, se você quer aprender um pouquinho mais sobre a sinagoga de Satanás, vai lá em Esmirna, eu explico bem detalhado lá, tá? Vai lá que vai ser bem legal. Sabe, rever aquela aula se você já viu, tá? Sabemos do livro de Atos que as primeiras perseguições da igreja, tanto em Jerusalém como na Ásia, foram feitas por judeus. A igreja em Filadélfia sofreu por causa desses falsos judeus. Bom, é aquilo que eu comentei com vocês, gente. É aquilo que eu comentei. Os judeus não aceitavam o cristianismo pelo fato do cristianismo converter muitos judeus, tá, a saírem daquelas práticas do judaísmo e se converterem a Cristo. Então eles não davam crédito, tá, ao cristianismo. Eles não davam crédito àqueles primeiros cristãos lá. Eles perseguiam e julgavam como se fosse uma seita. E levavam muitas vezes aos imperadores lá, os procônsulos, aos governadores de Roma lá, levavam os judeus e acusavam os judeus que estavam até blasfemando contra César. E muitos desses acabavam morrendo. Por quê? Porque esses falsos judeus, que eu já expliquei, falsos judeus, Jesus está colocando na condição daquele que não aceitou Jesus. Todo aquele que não aceitou Jesus, todo judeu que não aceitou Jesus é considerado um falso judeu, porque Jesus veio para os judeus e eles o rejeitaram. Então todos aqueles judeus que o rejeitaram são considerados falsos. Eis que o farei vir prostrar-se aos teus pés e conhecer o que eu te amei. Apesar de serem fracos, os discípulos em Laodiceia ficaram do lado do vencedor. Seriam exaltados acima dos seus inimigos. Veja Isaías 60, 14. Vamos ver lá, Isaías 60, versículo de número 14. Vamos ver o que Deus tem para nós em Isaías 60, gente, que é tão interessante e a gente vai aprender. Isaías 60, o versículo 14 diz assim, ó. Vamos lá. Também virão a ti inclinando-se os filhos dos que te oprimem. Prostrar-se-ão as plantas dos teus pés, todos os que te desprezaram, e chamar-te-ão a cidade do Senhor, a Sião do Santo Deus. Ou seja, ele está querendo dizer que todos aqueles que um dia se levantaram contra a Filadélfia vão ter que se dobrar diante dela e reconhecer como a cidade de Deus, como aquela igreja que foi fiel. Eles vão ter que se dobrar, aqueles judeus que perseguiram, aqueles judeus que blasfemaram, aqueles judeus que não quiseram se converter ao cristianismo. Eles vão ter que vir diante de Filadélfia e vão ter que reconhecer a pureza, reconhecer que ela verdadeiramente era uma igreja de Cristo. Os servos fiéis e vitoriosos podem reinar com Cristo sobre as nações, tá? Mas a glória e a adoração ainda pertencem totalmente ao Senhor. Esta honra servirá na prova de amor de Jesus para com seus seguidores. Os falsos judeus os odiavam, mas o Senhor e Cristo os amavam. Olha só, que palavra encorajadora aqui, gente. Jesus está dizendo, vocês são odiados por todos os pagãos e judeus,
são mal compreendidos, são levados a tribunais, levantam falsos testemunhos, muitas vezes são levados à morte. Eles vos odeiam, porque o mundo odeia tudo que é de Cristo. Jesus mesmo diz: no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. Jesus mesmo avisou: se perseguiram a ele, também perseguirão seus seguidores. Mas Jesus está dando aqui, na carta de João a Laodiceia, ele está dizendo: não se preocupa, eles podem te odiar, mas um dia eles vão ter que se prostrar. Não que Jesus está dizendo que vão adorar a Filadélfia. Não que Jesus está dizendo que eles vão transformar a Filadélfia em uma divindade. Não é isso. Eles vão ter que se prostrar os pés e conhecer que Jesus amou elas. Ou seja, não se prostrar para adorar a Filadélfia. Vão ter que se prostrar de joelhos e vão ter que entender que Jesus amou a Filadélfia. Da mesma maneira que Jesus ama a todos nós, gente. Ele nos amou primeiro. E toda a perseguição que muitos estão sofrendo no mundo inteiro, muitas pessoas que sofrem por ser cristão, por pregar muitas vezes, por ir a uma igreja, por muitas vezes confessar a Cristo, por muitas vezes não querer fazer coisas erradas, porque entende que se fazer algo errado vai estar fazendo contra Deus. Então sabe o que acontece? Jesus está querendo dizer aqui agora nessa palavra: eu vos amo. Mesmo que vocês são perseguidos, eu vos amo. Vamos adiante ainda. A promessa a Filadélfia, gente. Que tem essa promessa. Vamos ver qual é que Jesus prometeu a essa igreja. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, tá? Para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda os que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também e também o meu novo nome. Meu Deus, até eu agora fiquei assim arrepiado com essa palavra. Gente, que maravilha, olha só quantas informações importantes, olha que promessa linda para Filadélfia. Essas promessas são para nós também, gente. Porque ainda não se cumpriu ainda. Ainda há muitas coisas que tem que se cumprir. E essa promessa continua ainda para nós. Vamos ver, porque guardaste a palavra da minha perseverança. O que significa isso? O que ele quer dizer com a palavra da minha paciência, tá? E nós vamos fazer leitura agora em Hebreus 6 agora. Vamos fazer leitura em Hebreus 6, 13 a 15. Tá? Já está quase terminando a aula, gente. Nós vamos dar uma corridinha aqui para que a gente fique bem explicadinho, tá? Se até agora a gente está explicando bem direitinho no curso, nós vamos seguir um pouquinho mais e vamos aprender bem, porque essa igreja de Filadélfia é algo maravilhoso. No capítulo 6 e no versículo 3 diz assim: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. Isso é uma palavra de perseverança, de paciência, tá? É o que estava escrito ali em Hebreus. Foi quando Deus fez a promessa a Abraão que ia multiplicar ele, fazer com que os seus filhos seriam mais do que a areia da praia. Isso era uma palavra, mas Abraão tinha que ter paciência para isso. Ele tinha que guardar essa palavra, tinha que perseverar. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior para quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo aquilo que eu já li, né? Abençoando, te abençoarei, multiplicando, te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Vejamos, o Espírito está falando sobre a palavra de Deus que é dada a nós. Esperar pelo cumprimento dessa palavra requer paciência. Assim como aconteceu no caso de Abraão. Ele esperou como vendo aquele que é invisível. Ele foi paciente e assim a palavra finalmente foi cumprida. Este é o modo pela qual Deus ensina paciência ao seu povo. Se ele cumprir sua palavra em manifestações físicas no mesmo instante que vocês orassem, vocês nunca aprenderiam a paciência, mas se tornariam mais impacientes com a vida. Olha só, gente, que coisa maravilhosa essa palavra. Olha só, aqui está falando em guardar paciência e perseverar. É aquela história, eu até coloquei muito bem aqui, né? Se nós orássemos e recebesse tudo imediatamente aquilo que nós oramos, nós não íamos ter um Deus, nós iríamos ter alguém só que satisfazesse o nosso desejo. Deus não é um mágico numa lâmpada,
de que você esfregue e tem direito a desejos. Ele é Deus, ele é para ser adorado, ele é poderoso, tá? Nós temos que guardar com paciência, esperar com paciência esse dia. Imagine que naquela ocasião muitos morriam, e muitos poderiam até dizer: nossa, eu não vou entrar nesse cristianismo, porque todos que estão entrando estão morrendo. Mas ao contrário, gente, quanto mais morria gente, mais pessoas se convertiam, mais criam na promessa, porque muitos entendiam assim: se eles estão morrendo e não negam a Jesus, é porque é verdade aquilo que ele prometeu. É porque verdadeiramente eles já devem ter encontrado com Cristo e sabem que logo ali adiante eles vão receber. Jesus aqui está dizendo para Filadélfia: só persevera um pouco mais, como ele está dizendo para a igreja nossa, do nosso século, da nossa geração. Continua perseverando para você ter um encontro comigo. Filadélfia é a igreja padrão, é a igreja modelo. É isso que Jesus está pedindo, para que nós sejamos fiéis, para que possamos ter um encontro com ele. Eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. O que diz? Os discípulos em Filadélfia seriam guardados num período de provação que afligiria o mundo. Pode ser uma referência à perseguição que começou no reinado de Domiciano e que causou terrível sofrimento e morte de centenas de milhares de pessoas, independente da natureza específica dessa provação. Jesus prometeu proteção, mas não isenção do sofrimento aos fiéis de Filadélfia. Ainda precisamos conservar o que tinham. Bom, gente, agora só, coisa maravilhosa. Jesus alerta Filadélfia que haveria um período de perseguição. Ele alerta Filadélfia que esse período poderia trazer algum tipo de provação e sofrimento. Como eu sempre disse, Jesus, ele sempre avisa e alerta. Ele não te tira, ele não te isenta desse sofrimento. Ele não te dá livramento de todos os sofrimentos, porque a promessa que ele tem não é para esta terra. Muitos vivem como se a promessa fosse só para este lugar, gente, só para essa terra que a gente vive. Mas não, a promessa é muito maior, é para algo muito maior. É para algo muito mais que vai nos dar a vida eterna. É por isso que ele está querendo dizer: mesmo que vocês enfrentem um período, tá, de aflição e experimentem, entendeu? Essa aflição, essa aprovação, não se preocupem. Eu ainda continuo fiel. Ele estava dizendo a Filadélfia: vai ter um período de provação, tá, gente? Talvez a última provação. Jesus deixa: eu vou provar um pouquinho mais esse povo para ver se verdadeiramente eles ainda continuam fiel a mim. E é isso que pode estar acontecendo hoje no mundo. Vemos uma série de coisas que estão acontecendo, doenças, vemos muitas vezes desentendimentos, provações que Deus está fazendo para com sua igreja, Jesus está fazendo para com sua igreja, para ver até onde nós seguimos como crente, ou se nós vamos apostar da fé, vamos negar o seu nome, vamos desistir do cristianismo, vamos abandonar a sua fé. Não é isso que Jesus quer. Ele quer que nós sejamos fiéis, assim como Filadélfia foi. Olha ali, ó. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Olha só. Temos uma palavra para cada um de nós nessa época. Guarda o que tens, preserva, não te desanimes. Vista toda a armadura de Deus e use toda a arma que Ele nos tem dado. Use cada dom à nossa disposição e olhe à frente com alegria, porque vamos ser coroados por Ele, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deixa eu contar uma historinha para vocês, por que João falou isso. Naquela época, gente, havia uma série de jogos, tá? Tanto é que as Olimpíadas iniciaram lá na Grécia, em Atenas e tal. Eles gostavam muito daqueles jogos e havia uma série de modalidades, desde corrida, de cavalo, de biga, até de atletas, e um monte de esportes surgiram naquela época. Então o que acontece? Eles pegavam, tá? E aos vencedores eram coroados, tá? Muitas vezes com coroa de louros, com coroas de ouro. E o que acontece? João, conhecendo bem a época, conhecendo bem a região, sabia que muitas vezes esses atletas perdiam a sua coroa. Perdiam. Fazendo alusão a isso, ele está querendo dizer: guarda o que tu tem para que ninguém tire a tua coroa. Ou seja, o único que pode te coroar é Cristo. Se você tem reservado para ti uma coroa e ele te prometeu, só você mesmo pode perder. Perder como, Rodrigo? Me explica. Dando ouvido aos falsos
judeus, dando ouvidos aos pagãos, dando ouvido às falsas doutrinas, dando ouvido às heresias. É as heresias que fazem com que você perca a tua coroa. São as coisinhas pequenas que muitas vezes nós achamos são modernidades, que nós achamos que são inovações, mas não são. Muitas vezes são heresias que não é dessa maneira que Deus quer agir. Cabe você, líder, cabe você, pastor, padre, o que for, que está assistindo essa aula, cabe você não permitir que tais modas, que tais práticas entrem nas igrejas que possam distorcer a sã doutrina da palavra e levar o povo a pecar e a perder a coroa da salvação. Ora, ele não está somente dando coroas, mas ele diz que os que fazem parte da noiva serão feitos colunas no templo de Deus. Mas o que é templo de Deus? Jesus falou no seu corpo como sendo o templo. Ele era o templo de Deus, mas agora que estamos em seu corpo, a igreja verdadeira é o templo de Deus pelo Espírito que habita em nós. Agora ele vai fazer o vencedor uma coluna neste templo. Mas o que é uma coluna? Uma coluna verdadeiramente uma parte do alicerce para que ela sustenta a superestrutura. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando você constrói um prédio, a primeira coisa que você faz, um alicerce, uma fundamentação, depois você estrutura ele com colunas. Aquelas colunas nunca mais sairão dali, a não ser que você derrube o prédio. No caso, Jesus está querendo dizer, vocês serão colunas no templo de Deus, ou seja, é para sempre. Vocês vão estar ali também sustentando toda a estrutura, porque vocês são minhas colunas, vocês são colunas neste templo. Ou seja, vão ser um lugar eterno, um lugar de destaque, um lugar de sustentação. Se nós seguirmos fiéis, seremos colunas no templo de Deus, ou seja, nada vai nos tirar da presença dele. Os discípulos em Filadélfia, que seriam guardados num período de provação que afligiria o mundo, por ser referência à perseguição que começou no reinado de Domiciano, tá? E causou terrível sofrimento e morte de centenas de milhares de independentes. Isso aqui eu acho que é o mesmo versículo que eu botei, eu acho que acabou vindo no slide, mas é do texto anterior. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus. Tá? Aí eu botei aqui, ó, as colunas, tá? Escuta só. As colunas de Filadélfia racharam e caíram no terremoto algumas décadas antes, mas as colunas do verdadeiro templo de Deus jamais seriam destruídas. Essas não são de pedra, são colunas vivas e firmes. Jesus não fala somente de líderes da igreja, mas de todos os vencedores fiéis. Os discípulos do Senhor são, ao mesmo tempo, pedras vivas e sacerdotes. De novo, gente, eu falo para vocês em relação a coluna, a sustento. A coluna é o sustento de uma construção, é o templo de uma moradia, sabe? Então Jesus está afirmando que o crente será feito sustentador da casa do Senhor, que é a igreja, que é a coluna, que é o sustentáculo da verdade. Vamos lembrando uma palavra aqui em 1 Timóteo 3,5. Vamos fazer a leitura, né? 1 Timóteo 3,5 fala bem assim, ó. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja. Veja só, aquele que é coluna no templo de Deus é o que cuida da casa do Senhor, que é representado na igreja. Em outras palavras, o cristão fiel é propagador, anunciador, pregador, defensor e professor da verdade, que é a palavra de Deus, gente. Tá? É a palavra de Deus, tendo a garantia de que nunca irá desviar dela. Tá? Isso é ser sustentado, isso é ser coluna. Muitas vezes a gente fala, né, principalmente os protestantes, as igrejas evangélicas, muitas vezes falam, círculos de oração são as colunas da casa. É uma grande verdade, sustentam a igreja através da oração, através da palavra, através do jejum. Isso é ser santuário de Deus, isso é sustentar. Aqui mais uma vez, daí jamais sairá, gravarei sobre ele. Várias descrições mostram as posições privilegiadas do vencedor. Nomes gravados sugerem posse. O vencedor pertence a Deus. Ele faz parte do povo da propriedade exclusiva de Deus. Ele também pertence à cidade de Deus, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é a noiva de Cristo. O vencedor faz parte da noiva, da igreja que pertence somente a Jesus. Ele recebe também o nome de Cristo. Jesus confessará abertamente os nomes dos seus
servos. Aí ele está falando, gente, a fidelidade daquele que é fiel a Cristo, a fidelidade daquele que é fiel, vai dizer, eu gravarei o seu nome no livro da vida e nunca mais eu tirarei de lá, jamais sairá. Se você tem o nome escrito no livro da vida, seja fiel e você entrará no céu e nunca mais sairá. Essa é uma das maiores promessas que existe. Meditem nesta palavra, vencedor. João fez a pergunta, quem é que vence? E a resposta veio imediatamente, aquele que crê que Jesus Cristo é o Cristo. Ele não diz que o vencedor é um que crê em um Jesus e em um Cristo, mas que crê que Jesus é o Cristo. Olha que palavra linda. Os discípulos em Filadélfia seriam guardados num período de provação que afligiria o mundo, tá? Gente, pode ser referência à perseguição. Aí de novo, eu não sei por que apareceu umas 3 vezes esse mesmo texto, tá? Mas chegamos ao final de mais uma aula, tá? Mais uma vez, gente, foi muito bom, mas maravilhoso poder estar com vocês, tá? Eu até peço assim, a compreensão que hoje eu não estou com a minha voz 100%, tá? Mas eu acredito que você pôde compreender, eu acredito que você pôde entender a igreja de Filadélfia. Eu quero que você responda ali o que a igreja do século 21 precisa fazer para ser parecida com Filadélfia, para ser Filadélfia de Jesus, tá? E a próxima aula, aula número 7, tá? Vai ser a introdução à carta à igreja de Laodiceia. Ah, meu Deus, Laodiceia promete, gente. Vai ser ministrada por mim, vai ser a última aula, porque na aula número 8 vai ser o pastor Joel que vai estar palestrando, tá? E eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Então não perca essa aula. Eu agradeço de coração mais uma vez para todos que se dedicaram a escutar a aula, para todos que pararam para escutar um pouquinho, para aprender um pouquinho, tá? Agora você já chegou até aqui, falta mais a igreja de Laodiceia, e depois da igreja de Laodiceia você já vai estar apto a ser considerado alguém que tem um entendimento introdutório, entendimento básico sobre as 7 igrejas. Você não vai ser mais leigo, você agora vai ter um entendimento, e eu tenho certeza que você vai poder estudar mais, se aprofundar mais, e vai melhorar suas ministrações, vai melhorar o seu estudo pessoal, e principalmente você vai conseguir fazer uma aplicação pessoal de tudo que você aprendeu. A aplicação pessoal hoje da igreja de Filadélfia é: eu quero ser Filadélfia de Deus, eu quero fazer o que é certo, eu quero fazer o que é correto, eu não quero negar a fé, porque ele prometeu que tem uma porta aberta, que significa o quê? Uma porta, um caminho aberto, a salvação está aberta, não tem nada obstruindo a salvação. Nós só precisamos ir no caminho certo e encontrar a verdade, tá? Ele diz que o vencedor será coluna de Deus, será coluna no templo de Deus. Então, gente, é isso que nós precisamos aplicar na nossa vida. Ser Filadélfia, ser uma igreja que teme a Deus, que quer ter um encontro com Jesus, que quer chegar à perfeição, que quer conduzir este mundo a ter um conhecimento da verdade, do cristianismo, das coisas de Deus, tá? Muito obrigado, obrigado de coração, até a próxima aula, fiquem todos com Deus, e gente, vamos lá, não esquece de comentar, se quiser compartilhar, compartilha, e vamos seguir adiante com esse curso, tá? Agora falta pouco, se você já veio até aqui, é só mais um pouquinho, e nós vamos concluir junto todo esse estudo. Valeu, um grande abraço, fiquem todos com Deus.